Acústica. Pô, eu gosto muito dessa matéria. Acústica. Primeiro, acústica estuda os fenômenos relacionados ao som. Então temos que saber o que é som. Onda mecânica longitudinal, obrigado. Longitudinal, e não é qualquer onda mecânica longitudinal, audível. Audível. Ou seja, só se der para escutar que é som. Aliás, às vezes dá para escutar e a gente nem classifica como som. Porque aí nessa hora a gente começou a perceber, um cara escuta, o outro não escuta. Né? Esse som aqui, fulano escuta, fulano não escuta. Então, peraí, nós temos que definir o que é som mesmo, matematicamente, para não ficar dizendo, ah, mas eu escutei, mas eu não escutei. Ah, mas era som, mas não era, eu não escutei. Né? Para parar com essa frescura, a gente define, ó, som é quando a frequência dessa onda mecânica longitudinal, frequência, está entre 20 Hz e 20 mil. 20 oscilações por segundo e 20 mil oscilações por segundo. Fica até bonito, ó. Exatamente, que nem a luz. Abaixo é infrassom, aplicações na medicina, para, né, fazer o corpo do cara vibrar, não teve uma lesão, aumentar a circulação sanguínea e, né, curar mais rápido, não é a cura para todos os males, mas alguns fisioterapeutas usam, né, infrassom para estimular algumas partes machucadas do corpo. E aqui o ultrassom. Aí não, o ultrassom, as aplicações são incríveis. Hoje o cara está com um problema no abdômen, antes de abrir o sujeito e operar, o cara faz um ultrassom de abdômen, né, e descobre lá, mede a espessura de tudo quanto é artéria, tudo quanto é órgão, né, passando uma maquininha lá que emite um som para dentro do teu abdômen. Esse som faz a tua cavidade abdominal vibrar, gelatinosa. Essa vibração bate nos órgãos e reflete. O aparelhinho capta, o transdutor que chama do aparelho capta essa vibração refletida, e com o tempo de ida e volta, certo? O computador consegue compor uma imagem, né? Tem ultrassons hoje que fazem a ultrassonografia em 3D com cor, né? Com cores artificiais, lógico, mas para facilitar o olho do cara que está analisando. Ser técnico em ultrassom requer muitas e muitas horas de treinamento, né? E é uma profissão relativamente bem paga. O cara que fez um investimento, por exemplo, tem uma clínica, fez um investimento lá milionário de um aparelho de ultrassom grande lá, de centenas de milhares de reais, e aí ele vai cobrar uma paulada para fazer ultrassom. Se o cara é bom, né, que tem cara que, está escondendo, faz um cara aí, faz ultrassom. Mas quando a coisa é feia, ó bicho, esse plano tá perigoso, esse negócio aí, faz ultrassom com um cara fera pra gente verificar o que tá pegando mesmo, aí é diferente. E aí o cara cobra lá, sei lá, 500, né, pila para fazer um ultrassomzinho que vai demorar 20 minutos. E ele fica fazendo isso o dia todo. Imagina, bota na ponta do lápis, quanto que não vai entrar dinheiro, né? O barulho de ultrassom, tipo, você mais que o som, é 8, 19... Legal. Na verdade é o seguinte, ó, a frequência do ultrassom geralmente é acima de 20 mil. Não que eu não possa ter uma regulagem de frequência no meu aparelho e usar uma frequência de 18, 19 mil. Não teria esse problema. O único problema é que o usuário talvez fosse sentir um pouco desconfortável, porque ele vai começar a escutar um somzinho bem agudo. Né? Por isso que a gente procura fazer acima de 20 mil, para que o usuário não escute nada. Né? Mas, por exemplo, quando o dentista vai usar o ultrassom para limpar os dentes, aquela laminazinha vibrante, né, que vai passando entre os dentes, a volta e meia, quando aquilo tranca no meio dos dentes, dá uma baixada na frequência e tu escuta, né? Dá uma agonia. Né? Ou seja, quando entra na faixa que eu percebo, né, dá uma sensação esquisita. Então, acima de 20 mil a gente não escuta? Acima de 20 mil, a maioria das pessoas não escuta. É possível que alguns escutem 21 mil, 22 mil Hz, o cara tem um ouvido mais sensível. Né? É possível que alguns escutem 15 Hz, 14 Hz. Mas a maioria das pessoas chegou naquele limiar, é como se não tivesse acontecendo nada. Ela pode até sentir alguma coisa estranha aqui, mas ela não consegue identificar o que é. O ambiente está vibrando. Não, fazer mal, via de regra não. O que pode fazer mal é a intensidade. Nós vamos chegar lá. A frequência não. O que faz com pessoas ouvir assim meio abaixo? É ressonância. Eu já cheguei a falar alguma coisa de ressonância para vocês? A gente vai começar a falar agora desse tipo de fenômeno, né? E é isso, talvez no ano passado eu tenha falado rapidamente desse fenômeno ondulatório. É um fenômeno muito legal a ressonância. Resumindo, é mais ou menos como empurrar alguém no balanço. Se tu já empurrou alguém no balanço, para que o balanço aumente de amplitude, de movimento, tu tens que empurrar no ritmo certo, concorda comigo? Tens que ver o balanço e aí vem o balanço e aí vai. Porque se tu fica empurrando de qualquer maneira o balanço, uma hora o balanço está vindo, está empurrando e aí não aumenta a amplitude do balanço.
Ressonar, entrar em ressonância, é quando uma força externa começa a empurrar um objeto bem no ritmo em que ele vibra. Assim a vibração dele tende a aumentar, certo? Quando eu escuto vocês, quando vocês me escutam, quando eu escuto um barulho, por exemplo, da vassoura passando no chão, quer dizer que o meu tímpano entrou em ressonância com a vibração do ar. Ou seja, o tímpano, o tubo auditivo, é uma caixa de ressonância que ressona só com frequências entre 20 e 20 mil. Ou seja, com uma frequência menor que 20 mil, meu tímpano não vibra junto com o ar. O tímpano fica parado. Certo? Então é por ressonância. A frequência natural de vibração do aparelho auditivo dos seres humanos sadios é entre 20 e 20 mil Hz, que ele vibra junto com o ambiente. Acima ou abaixo disso, ele não entra em ressonância, não vibra e eu não escuto. Certo? Interessante isso, muito boa pergunta. Então, bacana. O tímpano de algumas pessoas vibra mesmo com frequências abaixo de 20 Hz. O tímpano de poucas pessoas vibra mesmo com frequência um pouco acima de 20 mil Hz. Essas pessoas então têm uma amplitude, né? uma faixa de audição um pouco maior do que as pessoas normais. Eu já vi casos do cara estar lá assistindo, né, um concerto lá, e aí o cara... quarto violino ele está desafinado, o cara não conseguiu ficar, isso aí vai embora da ópera, porque tem um quarto violino ele sabe que está desafinado e não consegue admitir aquilo e faz mal, deixa o cara agoniado. São chamados ouvidos absolutos, né? A maioria das pessoas normais, ela precisa de um diapasão para afinar um instrumento. Então tu vai lá, faz o diapasão tocar em Lá, ou em Ré menor, ou sei lá em qual nota que está afinado o diapasão, faz o instrumento tocar ao mesmo tempo aquela nota e compara a frequência dos dois no ar. Ah, tá desafinado, aí ele vai afinando. É o chamado ouvido relativo. Tem pessoas que aparentemente nascem com uma característica de conseguir identificar uma nota musical só escutando. Ó, tá em Ré, a vassourada dela. Tá em Ré. O cara não precisou do diapasão para achar isso. Ele é como se ele tivesse decorado internamente, como se ele escutasse e visse uma cor branca, preto, não precisa pensar, vermelho. É isso, ele escuta um som e fala Ré menor. Impressionante, é o ouvido absoluto. Tem pessoas que sofrem disso, sofrem mesmo, músicos que sofrem disso. Primeiro que o cara que tem ouvido absoluto, geralmente ele não consegue tocar com um instrumento afinado em outra afinação. Então ele vira um músico limitado do ouvido. Então não é bom ter ouvido absoluto, o ideal para música é ter ouvido relativo. Isso eu fui descobrir há pouco. Outra coisa interessante é que às vezes a geladeira do cara está vibrando em Lá. O cara não consegue suportar, o cara tem que desligar a geladeira para ir dormir. Ou o cara tem que fechar a porta da cozinha porque ele escuta o Lá da geladeira vibrando. Isso perturba o cara. Loucura, né, bicho? Loucura.